Eu sou Gabriel Nogueira e este é o canal Sem Limites, onde não limitamos a capacidade do ser humano. Hoje nós vamos falar da energia primordial presente na natureza. E até o final do vídeo você vai entender o porquê é importante ele equilibrar todos esses conceitos dentro da gente. Antes de ir para o assunto, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Assim eu vou conseguir levar esse conhecimento para mais pessoas. Então hoje eu vou dividir com vocês um pouco do meu entendimento sobre Yin e Yang. Este conceito é tão incrível que existe uma filosofia chamada Taoísmo, que tem um trabalho voltado só para isso. O Yin e o Yang ele pode ser explicado de diversas formas. Bom, no princípio, onde tudo era uma única onda de energia, antes de qualquer emanação de matéria, onde nada existia, somente o todo unificado, a energia suprema, Deus, por uma energia completa, surgiu um desejo de troca. E a partir desse desejo, aquela energia se desdobrou-se para trocar informações e não parou mais de fazer isso. Continuou se desdobrando, se desdobrando, se desdobrando. Essa é uma energia que nós temos. Então, tudo foi criado a partir disso. Muitos vão falar sobre Big Bang ou sobre a criação. Existem diversas formas de explicar este momento, mas trazendo de uma parte mais filosófica, se tem esse conceito. Então, quando se dividiu em um universo, criou-se duas polaridades, a polaridade masculina e a polaridade feminina, mais e menos, quente e frio. Todo o universo e toda a natureza, ela tem essas duas vertentes. Isso não significa que existe um lado bom e um lado ruim, porque nada existe para o mal. Bom e mal é um conceito humano que não faz nenhum sentido para este contexto que eu estou criando nessa concepção. Então nós vamos ver em diversos aspectos da natureza, seja numa planta, tem as formas de reprodução que depende uma da outra, a planta que poliniza, a planta que produz o fruto, o pássaro que leva o pólen ou algum outro tipo de animal, algum inseto, e pelos seus desejos de sobrevivência também vão fazer esse ecossistema girar e tudo acontecer. A semente que gera uma vida, que ela tem a parte feminina de cuidar, de gerar, de alimentar e produzir o fruto, mesmo sendo um fruto de uma origem mais masculina ou feminina, ela foi gerada através de uma doação. Nada chega a esta realidade sem ter uma doação, sem ter um cuidado. E essa é uma energia feminina. Então, em todos os níveis, seja no nível quântico ou seja no nível que nós estamos, essas polaridades, elas se entrelaçam e fazem um ecossistema acontecer, onde uma depende da outra para uma unificação, para que haja a troca e a evolução. No decorrer da história, nos últimos tempos, por muito tempo, o homem se colocou acima da mulher e dominou sobre ela, fazendo com que ela se colocasse em um lugar onde não tinha uma voz, um poder de utilizar da energia dela da melhor forma. E isso desbalanceou a cadeia dessa interligação de cada coisa. Então foi tirado esse poder da mulher, toda a parte do planejamento, toda a parte do cuidado, toda a parte da inteligência, porque sem o lado da mulher, o homem não consegue prosperar. Hoje, a mulher se empoderou e está tomando de volta o seu lugar. Porém, algumas atitudes, alguns posicionamentos, algumas formas para conquistar isso, está fazendo com que esse ciclo se desbalanceie
ao contrário. Nós sabemos que no decorrer da história, para transformar as coisas, tem que ser feitas coisas drásticas. Eu não estou entrando neste fator de dizer se o homem está certo e a mulher está errada, não. A questão é que para essa sociedade funcionar de maneira harmônica, os dois seres eles precisam entender quem eles são e o seu papel e a sua energia primordial para que haja o equilíbrio, para que as pessoas consigam se relacionar de verdade e potencializar o lado bom um do outro, para que junto eles transformem a sua realidade. Os maiores seres que passaram por essa terra e fizeram grandes transformações sempre tinham uma mulher. Às vezes você vê o nome de um cara que veio e transformou. Sempre tinha uma mulher por trás que fazia todo aquele jogo acontecer. Porque é uma união que gera um campo harmônico que vira um verdadeiro imã de atração. Quando se está alinhado com um propósito, quando se está alinhado e se consegue chegar nessa ligação autêntica, isso turbina toda a existência. Mas é importante lembrar que dentro de nós existe essas duas polaridades. A polaridade masculina e a polaridade feminina. Seja um ser biológico homem ou um ser biológico mulher, e eu não estou falando de opção sexual, estou falando de biologia, dentro dele vai existir essas duas polaridades. Então, entender isso pode mudar todo o jogo na sua vida. Por quê? Porque se você tem um lado yang muito alto, você vai ser muito racional, você vai ser muito executor, mas você não vai pensar, você não vai planejar. Então, você vai fazer execuções que não vão levar a nada. Se você tiver um lado muito yin, você vai ficar paralisado só em pensamento, só em planejamento, só em intuição, só em sentimento e não vai conseguir executar o que você quer na sua vida. Então a importância de equilibrar esses fatores dentro da gente é importantíssimo para que a gente consiga atrair para a gente aquilo que a gente quer, para que a gente consiga planejar e ter os nossos projetos em ação, seja homem ou seja mulher, individualmente. Citando um pouquinho de PNL, a parte direita, o hemisfério direito do nosso cérebro, ele está relacionado a um lado mais holístico, a um lado intuitivo, a uma imaginação, uma criatividade mais aguçada, a uma aleatoriedade dos fatores, a uma subjetividade nos fatores da nossa vida e a criação a símbolos e imagens. Já o lado esquerdo do nosso cérebro, ele está relacionado à parte de processamento de informações, a parte de razão, a parte de analisar os dados, a parte de organização sequencial, a parte de objetividade e a parte de forma, a parte mais lógica. E você pode ver que essas características elas se complementam. Quando a parte masculina tem a parte organizacional, a parte feminina tem a parte da aleatoriedade. Então, a partir da aleatoriedade, as coisas se organizam e criam um objetivo. Então, a razão se relaciona com a intuição. A parte de análise de dados, ela se relaciona com a imaginação. A mente feminina pensa e a parte masculina analisa os dados. E se a gente for falar de uma parte mais motora, é cruzado. Então, a parte direita do nosso cérebro, que é a parte da criatividade, ela comanda a parte esquerda do nosso corpo, enquanto a parte esquerda do nosso cérebro, a parte da razão, ela comanda o lado direito do nosso corpo. Entender tudo isso, unificar dentro de si, bom, é dito que a mulher, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, enquanto o homem não consegue. Isso se dá porque o homem ele nasce com a parte do cérebro esquerdo com uma facilidade de desenvolvimento, enquanto a parte direita menos probabilidade de desenvolvimento, embora seja uma parte a ser evoluída também. Porém, a mulher ela já nasce com os dois hemisférios do cérebro a se desenvolver. Então, ela consegue ter esse intercâmbio maior. Ela tem uma parte maior
de todos os fatores. Mas o equilíbrio já começa aí, porque não se estimula o homem a desenvolver o lado da intuição, o lado da criatividade. Em muitos lugares, em muitos casos. Então, como que vai ter uma interação mais profunda, sendo que eles não estão olhando as mesmas coisas dos dois pontos? Então, equilibrar isso dentro de nós mesmos é fundamental para que a gente consiga trocar, ter uma relação mais harmônica. É claro que alguns vão ter uma energia mais 70% e 30%, mas isso vai se complementar quando você encontrar alguém. E o que todos os seres espirituais que passaram aqui nesse planeta falaram é que o caminho do meio é o mais importante. Então, achar o meio termo entre todas as situações, entre o yin, entre o yang, entre o masculino, entre o feminino, entre a matéria e a espiritualidade, este meio termo é o que nós devemos buscar, porque nós estamos aqui encarnados na matéria, só que nós somos seres espirituais encarnados na matéria. Então precisamos sim viver do material, mas se só vivemos do material, não vamos chegar a lugar nenhum. Afinal, o material vai ficar aqui. Mas devemos buscar a nossa parte espiritual, da nossa essência, nosso questionamento dos porquês de estar aqui, do que eu sou e o que eu estou fazendo aqui e o que é isso daqui. Então, espero que com esse vídeo você consiga refletir sobre os polos na sua vida e consiga equilibrar melhor o yin e o yang na sua vida. Bom, então é isso. Vamos buscar entender cada parte do nosso ser, a parte yang e a parte yin, e equilibrar essa balança para melhorar a nossa força de atração e cada vez mais conseguir dar aquele passo que eu sempre falo a mais na escada da nossa jornada aqui nesse planeta. Que estar aqui, a gente só está aqui para crescer. Então, corra enquanto há tempo.